Olá, seja bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e hoje tratamos de uma comédia romântica, um livro marcante do século XIX da literatura brasileira, que é este: O Noviço, Martins Pena. Em 1845 acontece a primeira apresentação dessa peça. O Noviço é um texto divertido, como já se diz, uma comédia, arte cênica, texto para teatro. O leitor vai reparar nas rubricas que aparecem ao longo da peça. Logo depois do nome do personagem, aparecem algumas vezes um parênteses e nele uma indicação de atitude, como por exemplo, à parte, para todos, entra correndo, faz um gesto, enfim. Os textos cênicos, principalmente os dessa época, trazem essa característica que é típica de um material feito para ser representado. O que temos aqui? Ambrósio, casado com Florência, que possui 2 filhos, Juca e Emília. E também há um sobrinho que é Carlos, o personagem principal é o noviço da peça. Então, como funciona? Ambrósio sabe que Florência é uma viúva rica, se casa por interesse e, temendo que os filhos ficassem no futuro com parte boa da herança, recomenda que eles todos fossem ao seminário. Inclusive, Juca, o menino, criança, menos de 10 anos de idade, passa a ser vestido com roupa de frade. Dão para ele presentes, carrinhos, carruagem, cavalos, enfim. E Emília, a contragosto, um pouco mais velha, acaba aceitando a circunstância, mas odeia o padrasto. Carlos, que também convive com a família, vai também na onda e é enviado a contragosto para o seminário. Repare que anos depois, em Dom Casmurro, nós vamos encontrar esse tipo de circunstância, que é o temor de José Dias, o agregado, que envolve a herança de Dona Glória, que ficaria com o Bentinho, seu filho único. José Dias, então, faz com que a própria Dona Glória enviasse o filho para o seminário, e então José Dias poderia, no futuro, usufruir da riqueza. Bom, voltando, o que acontece com Carlos é interessante, porque ele quer ser poeta, ele busca o amor de Emília, faz o papel do amante penitente, ele vai ser capaz de várias estrepulias, várias aventuras dentro e fora do seminário para poder ficar com Emília, enfrentando aí a insistência e a ganância de Ambrósio no sentido da riqueza de sua então nova esposa. Carlos consegue fugir do seminário dando uma cabeçada em Dom Abade. Volta para casa, fica meditando em como vai escapar dessa circunstância quando chega Rosa Escolástica, vinda do Ceará, que anuncia que é casada com Ambrósio, que eles não são separados oficialmente. Essa é a deixa para que Carlos passe a fazer chantagem sobre Ambrósio, que acaba caindo na armadilha do sobrinho de Florência e vai ser vencido por Carlos, que vai desmascarar a figura de Ambrósio perante a família. Vamos às principais marcas dessa peça agora. Antes do casamento com Florência, Ambrósio tinha fugido do Ceará depois de 6 anos de casado com Rosa. Ele vendeu os bens da mulher e foi ao Rio de Janeiro, tendo antes passado pelo Uruguai. Avisada por uma pessoa, Rosa chega ao Rio de Janeiro. Carlos mostra a Ambrósio quem está no quarto, o que apressa a saída dele e de Florência, que nada sabe, da casa. Acuado pela presença do padre-mestre que veio buscá-lo, Carlos engana Rosa, afirmando que havia policiais que estavam à procura dela. Eles então trocam de roupa e o padre-mestre leva Rosa à força para o seminário, acreditando ser Carlos. Carlos chantageia Ambrósio de posse da certidão do primeiro casamento. Ele não deveria ir ao seminário, nem Juca nem Emília iriam a convento algum. E mais, Carlos e Emília deveriam se casar. Ambrósio concorda com tudo isso, avisa a família e é até elogiado por Florência. O padre-mestre retorna, conta tudo para a família e leva Carlos de volta ao seminário. Ambrósio se desespera. Rosa ressurge com meirinhos para prender Ambrósio, que foge. Florência, de cama, pede para que envie uma carta a Dom Abade, pedindo liberação de Carlos. Ela chega a sonhar com o primeiro marido enforcando o segundo. Carlos foge novamente do seminário e se esconde sob a cama da tia.
Ambrósio reaparece disfarçado de frade. Ele quer dinheiro para escapar da prisão. Carlos é preso outra vez. Rosa ressurge e explica tudo a Florência. Carlos é solto. Ambrósio, que se escondera no armário do quarto, fica preso no móvel. Apanha das mulheres e vai pra cadeia. Carlos está livre. Final feliz. A história do nosso romantismo você encontra aqui na descrição, com mais de um vídeo a respeito desse tema da formação da literatura brasileira na época do Império. Pois é, como viu, através do personagem Carlos, Martins Pena critica esse paternalismo e a submissão de muita gente aos gostos de terceiros. Vejam que é o século XIX. A figura masculina quem fala sobre, por exemplo, ser militar e ser poeta. Há um momento na peça em que Carlos diz que ser poeta é morrer de fome no Brasil. É interessante porque até meados do século XX ou depois disso, nós vamos encontrar famílias que impõem a seus filhos suas vontades, as deles, familiares, os adultos, e impedem que os filhos sejam livres para escolher aquilo de que gostam mais. Principalmente os de classe média, que poderiam ter mais conforto para fazer esse tipo de movimento. O Noviço levanta um perfeito debate a respeito dessas relações sobre gosto, escolha profissional, escolha matrimonial e essa influência que no texto é dada como maligna da religiosidade sobre os valores próprios dos indivíduos que estão na sociedade. Então a história do Noviço, peça romântica, recheada de humor, vai pedir para que os leitores façam esse tipo de reflexão, buscando o que é bom para si e também para a comunidade. A história dessa peça combina com as séries finais do Ensino Fundamental 2, quando é possível fazer esse tipo de debate, representar trechos da peça, são divertidíssimos, é possível fazer isso em sala de aula, no pátio ou num estabelecimento aí que envolva cadeiras e palco, e é bem divertido, garanto. Se você gostou, leia a peça toda, O Noviço, Martins Pena, século XIX. É isso. Obrigado. Até mais.